E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos fechar o nosso primeiro livro, né, de história desse terceiro ano aí do ensino médio. E nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar o fenômeno do renascimento cultural, né? Lembrando que o renascimento cultural ele é fruto das transformações sociais, econômicas, culturais, políticas que vivenciamos, né, nos últimos 3 séculos aí da Idade Média. Então, o renascimento comercial urbano, a formação das universidades, a centralização monárquica, né, todos esses aspectos, a urbanização, o comércio, a formação da burguesia, todos esses aspectos estão de forma direta ou indireta relacionada com esse processo do renascimento cultural, né? Então, renascimento, na verdade, ele trata de uma perspectiva de resgatar, de restaurar os valores estéticos, né? Da arte grega, né? Da arte clássica grega e romana, mas não só da arte, da filosofia, do pensamento, da ciência, né? A valorização dessa cultura letrada, de uma cultura científica, academicista. Esses são as características centrais desse movimento, que nós vamos estudar por detalhes, né, a partir desse vídeo aqui. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos dar uma olhada, né, naqueles elementos que eu falei para vocês, importantes para o estabelecimento do Renascimento. Renascimento comercial urbano, né? É importantíssimo a reestruturação das cidades, a formação da burguesia, né? E da demanda de uma classe que consome arte, né? Afinal de contas, a arte, além de uma produção cultural, ela também é mercadoria, ela é consumida. E a burguesia vai ser a grande financiadora do Renascimento, né? Justamente pelo fato de que ter obras de arte em casa era um sinal de status social, né? Então, um autorretrato, né? Uma tela, uma pintura, isso significava que você era um sujeito que tinha posses, né? Então, a arte aquela foi usada pela burguesia como uma forma de reafirmar o seu status quo. Olha que interessante, né? A reforma religiosa, que foi decisiva, a gente vai estudar ela mais adiante, para esse rompimento, né, tirando da Igreja Católica o poder exclusivo, né, de explicação sobre as coisas. Então, novos posicionamentos, inclusive sobre a questão da religião. A formação das monarquias absolutistas, né, centralizadas, esse reforço dessa identidade nacional. Muitos monarcas europeus vão se configurar como mecenas, né, como grandes patrocinadores das artes. A ascensão econômica da burguesia, a gente acabou de falar, né? E também, obviamente, o reflexo dessas inovações de um mundo em transição que está entrando na idade saindo da idade média, né? Indo para a idade moderna. E, inclusive, você vai perceber, o Renascimento ele tem 3 fases, o Renascimento italiano, né? Trecento, Quattrocento, Quinquecento. Você vai perceber que cada fase, né, mostra muito bem, evidencia muito bem essa mudança de aspectos aí. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Bom, alguns conceitos básicos em relação ao Renascimento. O termo Renascimento, ele foi utilizado com o objetivo de romper com a tradição medieval, né? A ideia era, como eu disse no início do vídeo, resgatar, né, os preceitos da cultura clássica, tanto nas artes como na filosofia, beleza? E na ciência, no pensamento de uma forma geral. Então foi aqui que surgiu essa dicotomia, né? Idade Média, Idade das Trevas, obscurantismo, misticismo religioso, abandono da cultura letrada, do racionalismo, e como se a Idade Clássica, né, a Antiguidade Clássica fosse o centro e dessa produção, né, intelectual, e a Idade Média deturpando essa produção intelectual, tá? Então é um resgate, uma recuperação desses valores, desses padrões estéticos, né? As produções artísticas, tanto a pintura, a escultura, a literatura, você tem renascimento na literatura também, né? Marca a introdução de características que evidenciam muito bem esse novo
momento aqui da produção intelectual humana. Você vai ver obras marcadas por um otimismo muito grande, contrapondo-se ao pessimismo, né? E o determinismo do universo medieval. O homem medieval é aquele homem que nada espera, tudo está nas mãos de Deus, o seu destino já foi traçado e ele não tem condições, ele não tem forças, né, para mudar essa realidade. Ele não tem forças para mudar essa realidade, né? Da mesma forma que o homem renascentista é um homem que espera, que enxerga essa possibilidade de mudança. O individualismo, no sentido de que as pessoas passam a pensar nas suas próprias vontades e desejos e colocá-las, né, acima da existência da coletividade cristã, vamos dizer assim, né? O naturalismo, o contato e a valorização da natureza, o humanismo e o antropocentrismo, que são os dois elementos centrais do Renascimento. O humanismo, inclusive, ele surgiu antes mesmo do Renascimento, né? Lá no século XIV, né? Você tem Erasmo de Roterdã, você tem ali Giordano Bruno, outros intelectuais, né? Que são considerados também renascentistas, mas que produzem obras que tratam das mazelas humanas, ou seja, pela primeira vez depois de vários séculos, nós temos aqui produções intelectuais que tratam de temas humanos especificamente, sentimentos, personalidade, essas questões, né? Deixando de lado aquele aspecto teocêntrico, né? O heliocentrismo, um modelo de sistema solar novo, né? Colocando o Sol como centro do sistema solar e os planetas orbitando em torno do Sol, né? Contrapondo-se também a ideia de terraplanismo, né? Defendida pela Igreja, o antropocentrismo, colocando o corpo humano, né? A figura humana, como a mais bela e perfeita criação divina. Na Idade Média, o corpo ele é visto como o templo do pecado, né? Você tem que ali aquela dicotomia platônica, né, de controlar os desejos, visando a vida eterna, né, a salvação, e o corpo é visto como algo pecaminoso. E aqui não, o corpo ele vai ser visto como belo. Por isso, né, principalmente nas obras plásticas, tanto na escultura como na pintura, o nu artístico muito presente, né, valorizando essas obras, valorizando, o corpo em si, tá? O homem, como existe um crítico, o Roland Monsignor, né, que é um crítico de arte, ele fala, definindo muito bem o Renascimento, o homem é como Deus, um artista universal. Então, na Idade Média, você tem uma figura humana muito inferiorizada perante Deus, né? É como se a gente fosse ali um ser muito distante desse ser superior que é Deus. E o Renascimento e o humanismo, né, o antropocentrismo, ele aproxima essa figura do homem com Deus, né, como se o homem também tivesse traços, lampejos de divindade. Tudo bem? Beleza? Sem dúvida alguma, a grande revolução do Renascimento como movimento cultural é nas artes plásticas, principalmente na pintura, na escultura, na arquitetura, são as manifestações mais concretas dessa nova perspectiva de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, né? E aí eu chamo a atenção para vocês, dá uma olhada, isso aqui é uma pintura tipicamente do universo medieval, né? A gente chama de iluminura, né? E é uma imagem que você percebe que não há o domínio, né? Não há uma preocupação estética de tornar essa imagem bela. Então, os personagens são colocados todos no mesmo plano, não tem essa noção de profundidade, né? Não existe a noção de perspectiva, né, dentro da tela, né? Não há uma noção de proporcionalidade. Então, você vê o sujeito aqui, olha aqui, o tamanho da cabeça do sujeito e olha o tamanhozinho aqui da perna, né, desse sujeito. Então, você vê que não há essa preocupação estética. No movimento renascentista, a estética, né, a beleza, o corpo humano não como pecado, mas como objeto da beleza e da admiração,
ele vai se reestabelecer. E aí você vai observando nas 3 fases do Renascimento italiano, lembrando, né, que o Renascimento é um movimento que começa na Itália e depois ele vai se difundindo por outras regiões, e eu vou explicar como esse processo acontece, né? Lembrando que essa mudança em relação ao corpo humano é uma das questões mais marcantes presentes aqui no Renascimento, tá bom? A gente vai encerrar esse vídeo aqui. Na próxima aula eu vou trabalhar as questões, né? Por que o Renascimento nasce na Itália? Nós vamos falar das 3 etapas do movimento renascentista e você vai vendo essa evolução, né, das técnicas, dos artistas, dos intelectuais renascentistas. E depois a gente vai falar do Renascimento fora da Itália, que também é um assunto importante para a gente ver, para a gente estudar. Tá certo? Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.